Boa noite para todas, todos que estão aqui presencialmente, os que estão remoto. Queria, enfim, agradecer imensamente a nossa convidada de hoje, Eliana Metti, que, enfim, parceira de alguns grupos, de algumas conversas que têm sido muito esclarecedoras para mim, e que, pela mão da Lara Freitas, que é a nossa curadora desse primeiro ciclo, junto com o Zico, que vocês vão conhecer no próximo encontro, e que vão no sábado também se aproximar mais, mas pela mão da Lara vem a Eliana hoje para começar, né, as apresentações que trazem insumos para isso que vamos fazer, né, para entender o que é o grupo que estamos montando aqui, né, e possibilidades e a partir de experiências que ela tem que são preciosas. Queria chamar a atenção, entrou Maria Tereza também, que é também coordenadora, querida, que está passando um pequeno sufoco aí. Maria Tereza, espero que as coisas estejam melhorando aí, querida. Boa noite, Li. Obrigada, boa noite para todo mundo. E, então, Eliane, eu vou ler a sua mini bio aqui para todo mundo. Então, a Eliana Faria Metic Rocha, né? Eliana Metic é o nome assim para divulgação. E arquiteta urbanista, professora doutora na Faculdade de Arquitetura da UFBA, né, Federal da Bahia, há 15 anos, com pesquisas sobre convergências socioecológicas para projetos urbanos de interesse social e coletivo. Coordenou a 4ª edição do curso de especialização em assistência técnica, habitação e direito à cidade, tendo colaborado com a implantação da residência em arquitetura, urbanismo e engenharia desde as suas primeiras 3 edições, né? Que é o RAU, né? Residência em Arquitetura e Urbanismo, mais Engenharia, da UFBA. Atualmente é coordenadora adjunta do Lab Habitar, Laboratório de Habitação e Cidade, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, onde coordena o grupo de estudos @socio.eco.lógicas. Né? Recentemente iniciou o pós-doutorado no programa de pós em Arquitetura e Urbanismo da UNB. Então, Eliana, uma alegria, né? Mais uma vez, reforço aqui, ter você aqui com a gente, e passo a palavra para você. A gente combinou, né, que você vai ter um intervalo aí daqui 1 hora, e depois a gente volta para mais um fôlego. E então, fica totalmente à vontade aqui. Uma alegria ter você aqui com a gente. Isso. Li, eu que agradeço. Agradeço o convite da Lara e do Li. Estar aqui presente na Escola da Cidade, preferiria estar com vocês aí. Inclusive, adoro estar... já tive umas 2 vezes na Escola da Cidade e pena que dessa vez está sendo online. É uma honra, né, ter sido convidada para estar iniciando o primeiro ciclo do curso de pós em habitação e cidade e com essa característica de residência, uma metodologia que envolve a inserção no campo, né? É uma metodologia que a gente vem experimentando aqui na UFBA há alguns anos, a exemplo da residência médica, né? A inspiração da professora Angela Gordilho, em 2011, na sequência da Lei de Assistência Técnica, na Lei Federal 11.888, de 2008, ela sentou com o Zézel e com o então coordenador da Caixa Econômica Federal, os 3 juntos idealizaram a montagem de uma residência no campo da arquitetura e urbanismo. E, por que não, somado ao campo das engenharias, né? Naquele momento, a lei federal ela já instituía diversas modalidades possíveis para assistência e assessoria técnica, né? E uma delas era a residência acadêmica profissional, foi a qual ela seguiu o caminho e fez a trajetória dentro da universidade. Outras modalidades vocês devem conhecer, que são os próprios escritórios públicos,
escritórios modelo, escritórios de assessoria, escritórios dentro das prefeituras, coletivos, etc. Todos são tão importantes quanto. Então, dentro da academia, ela como professora, ela tinha recém saído como secretária de habitação do município de Salvador e trouxe essa proposta para implantação na universidade. Naquele momento, eu era uma professora que tinha entrado há 5 anos na casa, já tinha sido aluna da Faculdade de Arquitetura, já tinha sido professora substituta, já tinha feito mestrado, e estava como professora. Entrei em 2008 e em 2011 ela me convidou para a implantação da primeira turma da residência. Só que essa implantação, até ser aprovada em todas as instâncias da universidade, só foi possível abrir turma mesmo, abrir vagas para iniciar em 2013. Então, a gente teve a primeira edição 2013-14, a segunda edição 2015-16, a terceira edição 2017-18, e aí a gente passou por 3 edições. A Pró-Reitoria de Extensão nos colocou num patamar de curso permanente, por ter tido essas 3 edições sequenciadas, e na 4ª edição, a gente, antes de iniciar, fizemos um grande seminário de avaliação de como o curso estava andando e o que era importante fazer algum tipo de ajuste. Então, passamos o ano de 2019 fazendo esse ajuste, e em 2020 a gente abriu a 4ª edição da turma e eu estava como coordenadora naquele momento. Felizes da vida, cheio de ideias, buscando desenvolver um trabalho em campo desde o primeiro semestre. Tivemos as 2 primeiras semanas de aula e suspenderam as aulas por causa da pandemia. Lembram disso? E aí o nosso curso era tipo 80% trabalho de campo. Então foi realmente um desafio conduzir uma edição numa crise sanitária. Esse desafio não foi só nosso, né? Foi no mundo inteiro. E fizemos um ajuste muito grande desde a própria configuração da formatação, da exposição das aulas, o que seria prática mesmo sendo online, mudando metodologia, alterando, ajustando, inclusive documentação da UFBA em relação a como fazer trabalho de campo em meio à pandemia, né? Inicialmente era praticamente impossível, mas a gente, um ano depois, a gente já estava em campo com todas aquelas regulamentações, né, possíveis. Bem, experimentamos, foi um desafio, mas tivemos chance também de experimentar metodologias online, de participação, né? Isso aqui que está fazendo aqui agora está ainda no início do positivo, mas a gente experimentou aquelas diversas metodologias ativas entre os professores e os alunos do curso, mas também entre os alunos e as comunidades, né? Então, a gente dedicou uma boa parte do nosso tempo revendo as nossas redes. Aqui está, não sei se já está, né? A gente pode tentar entrar no celular Sim. E conseguir fazer uma relação no site, colocamos mais legível e uma linguagem mais clara que pudesse também alcançar o público das comunidades, né, que a gente atuou nas 3 primeiras edições e naquele momento na 4ª edição. Demos um ar mais dinâmico, onde as notícias apareciam de frente, já com seus tags, se era um edital, se era um evento, se era um comunicado, e aqui, logo na primeira página, também um carrossel com as comunidades que a gente vem trabalhando e que muitas vezes elas são recorrentes, né? A gente começa numa edição, faz um diagnóstico técnico participativo junto entre os residentes, os tutores e as comunidades, e na sequência, muitas vezes, na outra edição, a gente desenvolve algum trabalho que não foi possível
no período do primeiro curso e dando sequência, a gente vai desenvolvendo isso. Então, a gente já tem algumas comunidades que a gente tem atuado, não apenas no município de Salvador, mas também no seu entorno. E está um pouquinho lento aqui. E naquelas cidades que a gente alcança através das nucleações. O que são as nucleações? São alunos que nos contactam dizendo que querem fazer o curso de especialização gratuito, porém eles querem fazer o trabalho de campo na sua cidade. Aí o que a gente faz? A gente entra em contato, ou ele mesmo já vem com a possibilidade de um professor dentro da universidade dessa localidade. A gente faz essa parceria, onde o professor se cadastra no curso e ele passa a ser o tutor local. Então, o aluno vem, faz as aulas e retorna para a sua cidade. Então, tem algumas comunidades que não são em Salvador e em torno por conta disso. Então, aqui é o site, a gente fez essa renovação, a gente tem diversas publicações, revistas, artigos, exposições, relatórios, cartilhas. Estamos buscando atualizar sempre, e agora, esse momento, a gente está com o edital de credenciamento de professores, e na sequência a gente vai estar chamando a inscrição para alunos, né? Então, a gente tem aqui em comunidades o mapeamento aqui no Brasil, até o Rio Grande do Sul, desde Fortaleza até aqui, sendo que Salvador, Bahia, é a maior quantidade de comunidades atendidas. Pronto. Então, vocês depois podem ter essa... um pouquinho das publicações. Deixa eu tirar essa tela. Bem, lembrando aqui que esse módulo introdutório, de certa forma, é importante eu trazer esse exemplo para mostrar que eu acredito que o curso de vocês ele é tão antigo quanto, na verdade, até talvez mais, né? Pelo que eu compreendi, tem 15 anos a pós-graduação em Educação em Cidade da Escola da Cidade. E nós trabalhamos, de certa forma, com o mesmo objetivo, né? Essa metodologia de residência talvez seja algo que esteja chegando, né? Que esteja chegando para vocês, mas que já chega com uma grande experiência. Então, eu quero dizer que eu me coloco aqui numa posição de troca de conhecimento, tá? O que mais que eu posso falar? Tem aqui uma coisa que eu tenho em mente de mostrar no final, que já está aberto na tela, mas eu não vou mostrar no início, conforme combinado. E estou procurando a minha tela com a apresentação. Um minutinho, aqui. Bem, segundo a Lara, o meu objetivo hoje é falar um pouco das metodologias de aproximação, que é algo que é muito importante a gente levar a sério por conta da diferença, por conta da nossa formação, né, e da necessidade da gente chegar próximo de um outro indivíduo, qualquer que ele seja, né? Só que não apenas um indivíduo, mas sim um grupo. Então, quando a gente primeiro tem que se identificar, né, se reconhecer como o nosso lugar de fala, para a gente poder nos respeitar, em primeiro lugar, né? Compreender quem somos, onde estamos, o que fazemos, qual é o nosso objetivo, em primeiro lugar. Se estamos em equipe, ter esse mesmo reconhecimento internamente nessa equipe que está sendo formada. No caso de vocês, é um grupo que vai estar atendendo uma única comunidade, num território.
diferentemente, né? Poderia estar acontecendo grupos diferentes em territórios diferentes, que isso também faria diferença na hora da abordagem. E a gente se conhecer, é um processo de autoconhecimento, um processo de reconhecimento da equipe e da valorização das habilidades de cada um e da compreensão de como a equipe vai ter essa primeira aproximação com a comunidade, que eu entendo que vocês vão ter isso no sábado, né, agora. Não que eu vou falar tudo o suficiente para isso, mas vou trazer algumas dicas, algumas propostas, algumas metodologias e técnicas para projetos participativos que a gente experimentou ao longo desses 10 anos na residência da Arquitetura e Urbanismo e Engenharia daqui da UFBA, e também de estudos desenvolvidos no doutorado, onde eu pude também teorizar sobre algumas dessas metodologias e compreender com uma visão mais panorâmica a partir de teorias participativas, de projetos participativos e teorias de transformação socioespacial. Essa apresentação mostra um pouco desse panorama. E aí eu vou deixar espaço para vocês também perguntarem, obviamente, e trazerem a experiência de vocês, né? Porque, por exemplo, nossos alunos da residência, quando eles chegam, a seleção ela é tão, assim, tem um impacto tão grande que acaba que as pessoas que são os estudantes têm, às vezes, muita experiência já na graduação, com extensão, ou alguma ação voluntariada em ONGs, ou mesmo atividades extracurriculares que participaram. Então, são pessoas também, não apenas da arquitetura e urbanismo e engenharia, já tivemos alunos de geografia, de design, de serviço social, e quanto maior essa transdisciplinaridade, maior é o alcance dessa assessoria junto à comunidade, né? Isso a gente tem aprendido bastante. Então, aqui existe sempre uma dimensão utópica e não hegemônica que permeia a nossa atividade, né? Como arquiteto, urbanista, enquanto a gente vai atuar em comunidades nos seus respectivos territórios, né? Nessa metodologia de residência, mesmo que a gente não vá residir, mas a gente tem essa analogia com o curso de medicina, onde os residentes atuam no território, né? No hospital, no nosso caso, no território. E o que seria nessa balança, onde comunidade pode ter essa conotação de uma comum unidade, ou, na verdade, né? Nunca é um ou outro, uma diversidade de singularidades, né? Segundo o nosso filósofo pós-estruturalista Félix Guattari, que também me inspirou bastante na minha tese de doutorado, onde a gente reconhece a importância da singularidade dentro da diversidade, mas não elimina a existência de uma unidade dentro dessa diversidade. Pelo próprio objetivo, ou atuação, ou luta de uma determinado grupo social, né? Então, dentro do paradigma dominante, o cenário que a gente vê nas salas de aula, por exemplo, ou numa palestra, já estou entrando nas metodologias, tá, gente? Ou numa situação onde o orador tem o destaque, eu trago uma fala da Valéria Gianella, que ela traz assim: falamos de inclusão e participação,
mas nossos métodos e técnicas privilegiam os que sabem, os que dominam os códigos da racionalidade linear e instrumental e os que têm poder. De quê? De informação, de fala e de oposição. Então, esse é o cenário do paradigma dominante. Ainda nesse paradigma, as metodologias convencionais, né, pelas imagens que estão aqui colocadas, já é percebido, né, que o aluno ou o morador numa comunidade, dependendo da situação que você esteja, a forma, até o próprio formato e a distribuição da sala ou das cadeiras faz a maior diferença, né? Então, cabeças sem corpos sobre as cadeiras da sala, corpos úteis e dóceis em seus movimentos e sentidos, rupturas entre o intelecto e o sensível. Então, baseado nessa comparação, ainda nas metodologias convencionais, a gente vê o domínio da ciência, da racionalidade instrumental, lógica, analítica e verbal como uma grande verdade. E o que, na verdade, ocorre é uma separação da sociedade humana em relação à natureza, o corpo, da mente, a razão, da emoção, a ciência, da arte, a subjetividade e a objetividade. Já numa mudança de cenário, os novos paradigmas sistêmico, holístico e transdisciplinar, onde antes a ação social e as políticas públicas poderiam ser comparadas ao processo de um concerto de uma máquina, hoje a analogia mais pertinente seria de um jam session, de uma sessão de jazz, onde todos podem tocar de forma harmônica. Clara, se tiver alguma coisa para dar uma paradinha, se alguém for fazer uma pergunta, pode fazer isso, tá? Tá ok. Para não ficar também cansativo. E aqui as metodologias integrativas, hoje, se a gente estivesse presencialmente, a gente estaria em círculo, só para você ter uma ideia, né? Estamos bem diferentes do que eu gostaria. Então, uma cena 2, que seria já nesse novo paradigma, seriam a utilização de metodologias que integram, né? São essas que visam propiciar a produção do conhecimento interativo, valorizar as competências reais dos sujeitos envolvidos em cada processo e mobilizar toda a riqueza do humano. E nessa cena 2, ainda nas metodologias integrativas, a mesma professora Valéria Janella e Suzana Moura, que Lara também conhece, aqui de Salvador, elas escreveram juntas um artigo onde elas diziam: são meios que nos levam a integrar as nossas múltiplas inteligências, como, por exemplo, a analítico-racional com a estética, a intuitiva, a sensível, etc. Integram nossos corpos, as artes e o lúdico como instrumentos potencialmente poderosos, porque tocam teclas, despertam e legitimam outras sensibilidades. Aqui foi uma tentativa de síntese. A professora Suzana, a mesma que escreveu lá atrás, ela foi convidada para dar aulas na residência com a gente, e junto a ela a gente desenvolveu esse diagrama, né, em espiral, mostrando a possibilidade de uma síntese de alguns instrumentos que a gente pode estar utilizando nesse novo paradigma, onde, nessa aproximação com as comunidades em seus respectivos territórios, a gente possa fazer uma analogia de estar desenvolvendo um processo que não é circular, não é linear, mas sim espiralado. Em que sentido? Uma espiral que inicia no centro, que é o primeiro encontro, esse número 1 vale o encontro. Esse primeiro encontro a gente pode estar trabalhando com alguns instrumentos, ou a gente pode chamar de técnicas ou ferramentas. O segundo momento é um momento que a gente já vai, é um encontro também, não perde a característica de ser um segundo encontro, mas ele já tem
um foco mais de necessidades, demandas e as sonhos coletivos. O sonho já seria já na terceira etapa, e a quarta é na projetação né, num trabalho que desenvolve as múltiplas inteligências, mas incluindo também aquele que é o morador, que é a pessoa que vai vivenciar, o que vai usufruir de qualquer mudança no território posteriormente. Então, dentro do primeiro momento, esse primeiro encontro de aproximação, a gente vê que identificou algumas das técnicas conhecidas que podem auxiliar, dentre elas, o círculo, que é uma experimentação que pode acontecer em todos, em vez de você desenvolver aquele cenário onde você fica como palestrante e as pessoas ficam de frente para você e você passa seu foco, você trabalha em círculo. Esse círculo tem um centro. O centro tem um motivo de existir. E existe um registro ancestral do que seria um círculo em torno de uma fogueira, né? E tem todo um conteúdo por trás disso, né? Onde você vai trocar ideias, onde você vai ouvir, onde você vai olhar olho no olho, no mesmo patamar, na mesma altura, né? Então você já se coloca numa troca de conhecimentos horizontal, e faz toda a diferença. E o que você coloca no centro é também muito significativo. Aqui, quando a gente está presencialmente, a gente experimenta isso em sala de aula, porque nos primeiros momentos de sala, os alunos também não se conhecem, os professores também não são conhecidos pela turma nova, de meio que experimenta fazer uma comunidade de prática em sala de aula, experimenta esse encontro, esse círculo. E como a gente está dando aula, a gente acaba explicando o porquê de trás, que está por trás, né, de cada escolha, de cada definição. Vou ir mais rápido, senão a gente não vai chegar no final. Então, assim, é importante um ambiente de acolhimento, uma apresentação sempre criativa, ativar a presença pessoal e coletiva. Essa ativação da presença, ela envolve normalmente um movimento corporal e é sempre aberto um convite. Claro que a gente tem um roteiro, a gente se prepara, a gente planeja, mas é um roteiro aberto, e a Lara lembrou de eu sempre falar isso, né? Que pode ser alterado, ajustado, pode ser inclusive dialogado com as lideranças com um pouco de antecedência para ver se pode ser adaptado à realidade local. Muitas coisas que, quando a gente trabalha em comunidade, em seus territórios, a gente tem que ter muita atenção, né? Atenção no sentido de não ocupá-los demais, atenção no sentido de não repetir dinâmicas que já aconteceram antes, de não ser maçantes, né? Não sei se vocês usam esse termo aí, e também respeitá-los, né? Da mesma forma que a gente aprende a nos respeitar e a respeitar o nosso colega, chegando num local como um grupo social, esse respeito se expande, né? E o quanto mais a gente respeita, mais a gente tem isso em troca, né? E essa ativação da presença é muito em relação ao corpo. Então, você pode chegar e identificar ou perguntar se tem alguém naquele círculo que pudesse fazer uma atividade corporal. Aí um lá sabe capoeira, por exemplo. E aí ele faz um movimento de capoeira, todo mundo faz movimento com ele, e isso desperta o corpo, ativa a presença, e estar na presença é algo muito importante para desenvolver qualquer atividade coletiva. Porque às vezes eu tinha aula às 7 horas da manhã, meus alunos estavam com o corpo presente, mas a alma estava em casa, ainda na cama, né? Então eu fazia esses experimentos, né, de ativação da presença também na aula de arquitetura. Tá. Bem, honrar os antigos e a memória do lugar é muito também válido. Não adianta a gente achar que sabe tudo. Ao contrário, né? Eu soube que essa comunidade que vocês vão trabalhar
tem o nome de comunidade Haiti, ou seja, por quê, né? Identificar a origem do nome, os mais antigos daquela localidade, reconhecê-los, se estiverem presentes, abrir um espaço de fala, ouvi-los com atenção. Essa escutativa cria confiança e vocês vão ter elementos importantes que vão também delinear o caminho dos próximos encontros e técnicas que vocês vão utilizar. Lembrando que essas técnicas que estão sendo trazidas aqui, gente, elas são somente inspirações, elas são passíveis de modificação, elas são passíveis de ajustes, de serem mescladas, de serem ignoradas, de serem renovadas, tá? Então, a cada edição do curso, toda vez que a gente trazia elas, a gente pedia para os alunos, ao longo da disciplina, irem montando um caderno de técnicas, vou até mostrar um para vocês, se der tempo, onde eles criavam, onde eles adaptavam, onde eles pesquisavam em outras fontes e ampliavam o seu caderno de técnicas daquele momento em diante, né? Bem, então eu vou pular aqui as necessidades, a gente usa bastante a roda de escuta, o diálogo, o biomapa, que eu vou falar um pouquinho, contação de histórias. Tem uma outra técnica chamada história inventada, que também, assim, as origens são múltiplas da pesquisa que eu fiz no doutorado. Eu pesquisei alguns, vamos dizer, eu pesquisei algumas ecovilas, ecobairros e também iniciativas populares em bairros em contextos desiguais, como aqui no nosso país, onde os caminhos utilizados para organização de grupos eram múltiplos. E esses caminhos, chamo de caminhos porque eles não chamavam de metodologias, né? Mas aqui na academia a gente pode estar integrando eles e compreendendo como um conjunto de técnicas e tecnologias sociais, e que esse conjunto se forma uma metodologia ou metodologias integrativas. A visualização criativa ajuda muito nesse momento do sonhar juntos. O teatro do oprimido, o teatro fórum, também contação de histórias. E na hora da projetação, a gente pode desenvolver diretrizes, fazendo um desenho livre, um desenho coletivo, utilização de mandala, World Café ou Café Mundial, aqui em português. Também tem uma outra chamada Open... esqueci o nome agora. Lara, me lembrei. Open Space. Open Space. Espaço aberto, que aí todos participam, inclusive da escolha das temáticas que vão ser discutidas. E essa espiral em 3D, ela tende a ser crescente, né? Então, vamos dizer que a gente esteja assim, cheio de dúvidas no começo, como vai ser a minha aproximação? Será que a gente vai conseguir ser ouvido? Será que a gente vai conseguir ouvir? Esse primeiro encontro, a espiral está ainda lá embaixo, né? E ela vai subindo, aumentando a energia, se expandindo, e criando ambiente de acolhimento sempre, ativando a presença sempre e co-criando juntos sempre. Só que, eventualmente, pode acontecer situações durante esses encontros, essas oficinas, essas dinâmicas, esses momentos de atividades, dessa espiral também decrescer, né? Então, exemplos. Você pode estar num grupo, uma equipe, né? Chegando para fazer uma atividade com um grupo com a intenção X, e acontece um evento, algum problema sério, aconteceu na comunidade no dia anterior, um conflito, ou então um conflito durante a situação, e, eventualmente, aquela oficina não funciona, né? É implodida, então, ou se questiona algo que não estava previsto no seu roteiro fixo, né? Então, por isso a importância do roteiro flexível, do roteiro aberto, com possibilidades de ajuste. Por isso aquele meu primeiro slide era um guarda-chuva, né? Eu já mostrei o guarda-chuva? Acho que sim.
vai voltar. Aí o guarda-chuva é assim, você sabe que tem um panorama de possibilidades. Você domina, de certa forma, muitas daquelas técnicas, sabe para que elas servem, já experimentou ou vai experimentar, e a qualquer momento você puxa do guarda-chuva uma delas para ser uma ferramenta útil para resolver, ou para resolver nem sempre, mas para lidar com uma situação de conflito, por exemplo, né? E aí essa espiral pode decrescer, e no próximo movimento, no próximo encontro, essa espiral volta a crescer. Então, ela é crescente, decrescente, mas a intenção é que isso possa crescer, né? Em termos de trocas, aprendizados. Então, alguns princípios e diretrizes dessas metodologias integrativas é a inclusividade e a diversidade como fonte de riqueza, não há uma única verdade. Reconhecer isso, né? Que eu tenho a minha, você tem a sua, e cada um tem a sua, né? E isso indica uma riqueza, e não necessariamente um embate. Diferentes linguagens e possibilidades, vai ter o grupo do hip hop, vai ter o jovem, vai ter os skatistas, vão ter as costureiras, vão ter as crianças que jogam futebol. Todos esses grupos têm valor. Não é só a liderança comunitária que vai estar dialogando com vocês nesses momentos, né? Então, paradoxos, perplexidades e conflitos são ocasiões de aprendizagem e caminhos para a tessitura da inteligência coletiva. Dentro dos novos paradigmas, já falado, ecológico, transdisciplinar, holístico, ecológico, no sentido de incluir o cuidado com a casa, nossa casa comum, a Terra, o planeta, o ambiente, a cidade, o rio que está ali do lado da comunidade e todas as construções, o ambiente construído, desenvolvido pelo ser humano e que interferem naquela região, naquele território. E cada um vê uma parte da verdade. Então, integração, interdependência, inclusividade, multiplicidade de linguagens, resgate do sensível e do intuitivo. Então, incluir a arte, incluir a música, o desenho, o corpo, a dança, a capoeira aqui, demais aqui em Salvador. Tudo isso a gente não exclui, ao contrário. Quando a gente identifica isso no grupo, é muito bom, porque isso libera a inteligência criativa de uma forma indescritível. Aqui a gente tem algumas aplicações de desdobramentos. A professora Suzana, ela tinha dado cursos para que ela é arquiteta urbanista, mas ela está aposentada atualmente, e ela era professora do curso de gestão social na faculdade de administração, e ela dava aulas para, por exemplo, gestão de unidade de conservação. Então, ela utilizava a técnica do teatro fórum, que ela provém do teatro do oprimido, e aí ela identifica para quem? Para técnicos, gestores e lideranças comunitárias. Como ela fazia isso? Ela utilizava no início das reuniões, não é que o encontro inteiro utilize todas as técnicas. Não, você vai escolher lá do guarda-chuva uma que vai te ajudar. No que você mais precisa? Uma integração inicial. Eu vou utilizar essa aqui. Ou após a refeição, uma que pode ser um convite para as pessoas. Vocês querem, após a refeição, fazer um movimento corporal? Vocês querem? Não precisa ser o tempo todo, né? Já na residência, o exemplo que a gente experimentou a roda de diálogo, trabalhamos com biomapa, vocês vão ver um pouquinho, Café Mundial. Com quem? Com residentes, com lideranças, membros da comunidade, de modo geral. E subgrupos, muitas vezes, né? Como eu dei o exemplo. Crianças, jovens. E como? Também no início das reuniões, fazendo alguma integração, escolhendo o centro do círculo. O que vai ter no centro? Vamos fazer nossos acordos? Né? Aprendi isso nas ecovilas. Quais são os acordos que a gente vai
escolher para guiar este encontro. Vai poder deixar o celular ligado, sim ou não? No VibraCall, no modo avião, não vai poder deixar ligado. Isso é um acordo bem simples, mas que faz a maior diferença. Para quem quiser beber água, quem quiser ir no banheiro, vai ter intervalo, não vai ter, quanto tempo vai ser, já a pessoa já fica sabendo que ela tem aquilo ali pré-organizado, como a gente hoje, né? Eu estou totalmente perdida no tempo, estou contando com a Lara, que ela vai dar um toque depois que eu falar uma hora. Mas, assim, esse intervalinho de 15 minutos está garantido. Então, você já sabe que esse encontro aqui tem um intervalo no centro de 15 minutos, onde você vai poder beber uma água, fazer um telefonema, comer alguma coisa, ou ir no banheiro. Isso é essencial como acordo. É um acordo relativamente simples, mas que faz diferença no desenrolar de uma dinâmica, de um encontro, principalmente com um grupo social, onde você vai estar trabalhando. E esse acordo pode estar escrito numa folha e no centro deste círculo ou colado na parede de uma forma visível. Outra coisa que a gente coloca no centro são elementos da natureza, mas isso não é obrigatório. É no sentido até de você poder se reconectar com essas outras inteligências múltiplas que foram ditas, né? Uma folha, um pouco de água, um pouco de terra, uma pedra, um cristal, uma rocha, o que tiver ali, um pedaço de bloco de construção, que é feito por todos, né? Não pré. Ajuda você a perceber que você não está sozinho, que existe uma interdependência, tanto de pessoas quanto para além das pessoas, né? Os seres vivos, que integram a inteligência coletiva. E como também nos intervalos pode acontecer troca de ideias utilizando alguma técnica. A exemplo do café mundial. Na hora do cafezinho é a hora que mais tem. Né? Então, aqui esse guarda-chuva que eu já comentei, tem alguns exemplos. Né? O desenho coletivo, o teatro fórum, a roda discutiva, a roda de diálogo, o biomapa, o café mundial. Aqui coloquei os movimentos corporais, a história inventada, está incrível. Com crianças, então, a gente vai longe. A gente identifica sonhos para o lugar, identifica personagens reais, não reais, e a gente vai registrando enquanto facilitador. Visualização criativa, onde você pode imaginar uma cena, um cenário, descrever, as pessoas acompanham a visualização, depois vocês soltam, elas continuam a criação. E depois você abre um espaço para a roda de diálogo e a gente ouve. E esse retorno é muito rico. Trabalhar com mandalas e projetos mais elaborados de forma colaborativa. Existe uma técnica chamada Dragon Dream, também, que vocês podem vir a conhecer. O que seria a roda de diálogo? Aqui tem algumas cenas de roda de diálogo. Essa primeira em cima foi um encontro na Paraíba, um congresso, onde a gente podia inscrever oficinas. E aí eu inscrevi essa oficina de metodologias integrativas e tivemos a sorte de ir para um lugar ao ar livre. E foi lá que aconteceu essa roda de diálogo, onde a gente pôde conhecer as pessoas, experimentando diversas das metodologias aqui citadas, e eram praticamente alunos de graduação e pós-graduação dentro de congresso. Já essa aqui no centro, também foi num congresso, uma oficina, ou seja, alunos de pós e graduação. Já aqui embaixo, na terceira, a gente já está numa comunidade, Nova Esperança do Ipitanga, aqui em Salvador, onde aqui à esquerda temos 2 ou 3 residentes e todos os membros da comunidade que estavam presentes, onde a gente pôde ouvi-los nesse formato de roda de diálogo.
O biomapa, estou fazendo um panorama, tá? Vocês podem perguntar. O biomapa, a Lara conhece muito bem, é muito utilizado no Ecobairro, no programa Ecobairro, programa permanente do Instituto Ecobairro Brasil, também utilizado nas ecovilas, de modo geral, e a gente também aprendeu a usar, né, de forma um pouco mais, como se diz, estruturada, porque isso é uma coisa meio que comum no curso de arquitetura e urbanismo, se trabalhar com mapas. Só que o que tem de diferente, né? Existe esse site greenmap.org, que existe meio que uma comunidade internacional, onde vários biomapas, em inglês, na sua maioria, são compartilhados, né? E as palavras-chave do biomapa são a participação comunitária, aprendizagem social e troca de conhecimentos. O mapa é construído coletivamente com os membros da comunidade. Isso aqui foi agora na 4ª edição, durante a pandemia. Normalmente os residentes, né, os facilitadores que estão aqui à direita, trazem o mapa impresso, colocam em cima de um isopor e utilizam ícones, onde esses ícones podem ter temas. Esses temas podem ser saúde, ecologia, economia, cada tema subtemas. Aqui é um outro mapa que é utilizado no workshop online projeto da Faculdade de Arquitetura aqui. No meio da pandemia, a gente inventou de fazer esse workshop para estimular os alunos, e foi tudo online. Então, a gente usou um programa de Discord, todo mundo teve que aprender a usar, e um dos trabalhos que eu consegui acompanhar melhor, a gente precisou fazer o mapa. A gente fez tudo praticamente sem a presença de uma grande número de pessoas da comunidade, porém um dos estudantes era morador dessa vila, né, no sul da Bahia. Então, a gente conseguiu meio que registrar informações e foi útil para desenvolver o projeto. Aqui tem o símbolo do Greenmap, caso alguém queira buscar na internet. E o que é? Com a participação e aplicação dos conhecimentos da comunidade, são elaborados mapas. Eu já falei, né? Não vou ficar lendo. Ele pode ser um mapa diagnóstico ou de visão de futuro. Ele serve para compreender a realidade de múltiplas dimensões, por exemplo, ambiente social e outras. Ele pode servir como base de monitoramento, ou seja, pode ser atualizado, né, ao longo do tempo, pode ficar o tempo todo lá numa prancha, ou numa parede, ou numa mesa, no território, ou numa sala local, onde as pessoas podem... peraí que tem descarte de lixo na esquina da minha rua, e não tinha colocado, vai lá e acrescenta. E aí esses íconezinhos que vocês estão vendo aqui, são os ícones padrão, mas vocês também têm possibilidade de construir ícones específicos do lugar, junto com as pessoas. Ele serve para tomada de decisão colaborativa e participativa, para gerir projetos, para fazer uma organização comunitária, e principalmente ele tem uma característica de melhorar a comunicação como parte do processo de mapeamento. Na primeira edição da residência, a gente usou nessa comunidade que a gente fez o Roda de Diálogo, em Nova Esperança do Ipitanga, e a gente tinha medo da gente colocar um mapa e as pessoas não entenderem o mapa, não se localizarem. Aí a gente se preocupou com a escala, imprimiu, colou, botou uma mesa, tudo isso, preocupado que não ia, se ia dar certo ou não. Eu só sei que em poucos minutos as pessoas já tinham localizado a sua própria casa. A partir da sua casa em diante, localizaram absolutamente tudo. E ficamos impressionados o quanto isso traz um empoderamento, né? Um fortalecimento e a sensação de pertencimento nesse processo de comunicação, organização e, na sequência, tomada de decisão e gestão de projeto.
e contribui para o lugar, porque fortalece as redes, né, de sustentabilidade locais, no sentido de muitos não se conheciam, não conheciam que tinha, sei lá, um grupo que trabalhava com transporte escolar, outro que fazia capoeira, outro... E aí passa, mas aqui tem, ali também tem, aqui não, não sabia. Isso cria essas redes, expande a consciência comunitária, né? Também por escolhas mais saudáveis e integrativas, eles ficam sabendo onde tem descarte de lixo, onde tem, por exemplo, um local perigoso, tráfico, iluminação precária. Então, passa a ter ampliar essa consciência, divulga as iniciativas de sucesso que já existem na comunidade e entende uma forma mais prática compartilhada o que o desenvolvimento local sustentável realmente significa. Bem, dando continuidade ao panorama, o café mundial vocês já devem conhecer. Ele é tão simples quanto um cafezinho no intervalo de qualquer seminário. Porém, o autor desse livro, o World Café, dando forma ao nosso futuro por meio de conversações significativas e estratégicas. Ele identifica que nesse momento é o momento onde mais acontecem interrelações entre as pessoas de forma mais suave. Retomando, vou voltar aqui para a tela. Um minutinho. Tem que estar com ela ligada para poder retomar. Passei para a Lara o link da apresentação, tá, gente? Já está vendo? Foi nessa tela que a gente está? Sim. Eu queria deixar vocês tranquilos que faltam poucas telas e a gente vai poder conversar, ouvi-los e a gente poder trocar ideias, tá? Esse café mundial, eu falei que ele é um pouco além de um café comum que a gente normalmente faz nos intervalos, porque ele também inspira conversações significativas e estratégicas. Como foi montada uma técnica, né? Tem esse livro, tem esse site, theworldcafé.com, também tem uma lógica de uma comunidade internacional que desenvolve essa tecnologia social e que a gente adapta aqui à nossa realidade. Existe também no Brasil o termo World Café. É uma coisa comum que não precisa vir de fora para a gente estar fazendo, né? De certa forma, a gente percebe que todas as atividades nos territórios, em comunidades desenvolvidas há mais tempo por professores ou profissionais, normalmente envolvem o momento do lanche, né? O momento do café, que é algo que as comunidades, as pessoas que estão lá, normalmente estão naquele dia após o trabalho, no final do dia de trabalho, no fim de semana, quando no fim de semana com os seus filhos, ou estão as esposas e os filhos, ou estão os maridos ou as pessoas que estão à noite. E, normalmente, o momento do café, do lanche, é algo muito importante, né, nesses roteiros que se planeja para você estar desenvolvendo essas atividades de longo tempo. Porque quando você vai numa localidade distante, você também não vai para ficar 1 hora, 2 horas. Normalmente você fica um turno, eventualmente 2 turnos. Isso envolve, além do lanche, uma refeição, né, um almoço, algo assim. Quando você consegue combinar isso com as lideranças ou com os representantes na comunidade de acontecer no local, isso é bom porque gera uma mobilização, gera renda para essas pessoas, gera também uma articulação mais empática, né, com o grupo. Nesses momentos, são momentos que podem ser significativos e estratégicos. É isso que está querendo dizer essa técnica, que já existia e a gente também
aprende com Esse menino. os formatos. Aqui a gente utilizou essa técnica em alguns momentos, eu tenho algumas fotos, às vezes com mesa, às vezes sentados no chão. Existem os princípios, 7 princípios, né, do Outro Café, no intuito de você ter uma estrutura que você realmente consiga absorver dados e fazer trocas, definir o contexto, criar um espaço acolhedor sempre, explorar questões importantes, encontrar as contribuições de todos, conectar diversas perspectivas, ouvir ideias juntos e compartilhar descobertas coletivas. Então, aqui tem o que é um método de conversação que objetiva promover diálogos construtivos, acessar a inteligência coletiva, aumentar a capacidade coletiva de criar e trocar conhecimento. Como normalmente tem um tema pré-definido, que pode ser coletivamente escolhido, ou o facilitador traz o tema quando tem uma situação de conflito, por exemplo. Você vai trabalhar com essa situação. Ou uma situação onde precisa ser chamada a atenção daquele grupo social para que todos foquem e possam trazer elementos para aquela situação. Pode virar o tema, né, do café. Tipo, você está no intervalo e diz, aproveitem um café para conversar sobre o parque infantil que está sendo previsto para a gente desenvolver o projeto. Aí, naquele café, o tema principal fica definido. As ideias-chave são anotadas na mesa, então essa anotação pode ser no papel, pode ser no próprio toalha de papel da mesa, com lapiseira, aí você vai ser criativo. Podem ser rodadas de 20 a 30 minutos, o que seriam isso? Quando você tem mais de um tema, e aí você marca o tempo, e aí as pessoas não precisam ficar o tempo todo na mesma mesa com um único tema. Cada mesa pode ter um tema, e existir essa polinização cruzada, como abelhas, né? Existe um anfitrião que fica na mesa, ele não sai, ele é o responsável por registrar o diálogo sobre aquele tema. E as rodadas são marcadas, né, pelo facilitador, pela equipe que está conduzindo, para que, nesse tempo, já tenha acontecido os registros e a pessoa possa migrar e ir para uma outra mesa. O anfitrião fica e as abelhas, a analogia das abelhas, saem. As abelhas, elas vão levar algo que foi discutido num assunto, num tema, numa mesa, vai ser levado para uma outra mesa e pode contribuir, pode ser transversal, pode ajudar a complementar algo daquela outra mesa. Por isso, essa analogia com a polinização cruzada. E para que serve? Serve para compartilhar conhecimentos, ideias, visões, experiências, criar sinergia e comprometimento, estimular inovação e mudanças, estimular e acessar a inteligência e sabedoria coletiva. Vocês percebem, a maioria das metodologias aqui, né, que a gente tem trazido, elas estimulam a inteligência coletiva, essa sabedoria que individualmente você não acessa, mas quando você está em grupo, você tem uma disponibilidade maior de acessar. Existem alguns fundamentos, os 3 P's para os participantes ativos, não um número limite de participantes, ou seja, quanto mais participantes, maior o número de mesas ou temas. Essa metodologia é usada, por exemplo, num estádio, não era bem um estádio de futebol, mas era um ginásio, onde tinha pelo menos umas 20 mesas com moradores de uma localidade, com uma condução bem semelhante a isso que eu estou trazendo aqui. Participo do princípio que as pessoas já possuem sabedoria e criatividade para enfrentar até mesmo os mais difíceis desafios, então você tem esse princípio da força de cada um, né? Anfitrião, âncora, coordena os trabalhos, aquele que fica na mesa registrando.
e possibilita que líderes, facilitadores e moderadores de grupos criarem intencionalmente redes dinâmicas de conversação e de polinização, cruzada de ideias e conhecimentos para uma evolução acelerada de trocas. O bom é que você tem tempo, então se o tempo acaba, você realmente precisa finalizar, mesmo que não tenha concluído tudo, mas isso é um start para os temas serem identificados como importantes, como demandas válidas, que vão ser validadas, e você extrai muito conteúdo, estrategicamente falando. A escutativa é algo conhecido também como escuta sensível, no campo da psicologia, mas a escutativa, ela envolve uma prática ancestral do bastão da fala, não sei se vocês já ouviram falar, onde a pessoa que tem o bastão da fala nas tribos ancestrais originárias utilizavam algo significativo para aquele grupo e fica sempre no centro do círculo, e na hora que alguém tem algo a ser falado, ele vai até o centro, pega esse bastão, coloca próximo do corpo, mostrando que aquele momento ele vai falar com o coração, que ele vai falar e ele quer ser ouvido. E naquele momento, você, enquanto grupo, vai realmente escutar, né? Essa técnica precisa ser treinada para que ela seja efetiva. Porque qual é o hábito que temos? Aqui na Faculdade de Arquitetura, qual é o hábito que nós temos? O hábito da gente ouvir, e enquanto a gente está ouvindo, a gente já está argumentando algo em cima daquilo que a gente está ouvindo, ou contra, ou a favor, dependendo do tipo de assunto, ou de qualquer conflito que possa estar acontecendo, e é diferente dessa técnica. Porque nesse momento, a gente, quando opta pela escuta ativa, a gente precisa estar no momento presente, ouvindo plenamente, né? Fazendo essa escuta mais sensível. E não necessariamente quem ouve precisa responder. Ou quem está falando aguarda uma resposta. Ao contrário, normalmente a gente usa essa técnica para finalização, ou para resolução de algum conflito, ou para exposição de ideias. A gente faz um acordo dentro do grupo para que o que está falado ali não seja colocado para fora do grupo, não seja ampliado ou dimensionado ou levado para outros grupos, ou fique entre nós, para dar uma segurança para que as pessoas possam falar do coração, os sentimentos, as emoções, ou algo conflituoso que não conseguiu falar em outro momento, ou alguma situação que seja importante para que o grupo saiba. Então, esse filtro acontece dentro de você. Então, no momento que você treina as pessoas para fazerem isso, e você se treina, dando o exemplo de como fazer isso da melhor forma, né? Evitar falar demais, para dar espaço para todos, e falar a essência daquilo que você quer trazer, sem necessariamente esperar uma resposta daqui. É uma técnica que cria um estado de empatia que permite contemplar o outro desde o outro, para compreendê-lo e ajudá-lo a desenvolver-se. Então, eu acredito que seja uma das mais importantes, mas também uma das que mais precisa dessa entrega, né? Normalmente a gente utiliza ela para finalizar um evento, para finalizar e saber como que aquela pessoa está saindo daquele momento da espiral, né? Daquele momento do encontro. O que ela leva, né, com ela?
né? E o que ela precisa dizer e não pode guardar até o próximo encontro. Então, às vezes a gente dá esse exemplo, né? O que você precisa dizer para você sair bem daqui, né? Não sair com rancor, com algo guardado, com algo que não teve chance de falar. Normalmente as pessoas mais tímidas se sentem um pouco mais à vontade de falar nesse momento. Então, a gente está trabalhando com a diversidade, lembra? Com a riqueza dessa diversidade. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas, precisam do toque, né? Ou pessoas que têm uma dificuldade de se expressar na fala, mas tem uma facilidade de se expressar corporalmente numa dança, num movimento. Outra tem mais facilidade no desenho, outra no poema. Então, isso é a inclusividade daquele início da palestra, né? Dessa palavra. É uma inclusividade para além do que a gente está acostumado a chamar de inclusão. O teatro fórum é mais uma das técnicas, é uma técnica que é inspirada no teatro do oprimido, a gente experimentando aqui na Faculdade de Arquitetura. Ela foi iniciada por Boal, que era formado em teatro, né? Inspirado em Paulo Freire. Augusto Boal escreveu o livro Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, 200 jogos para atores e não atores, e diversos outros livros sobre as experiências em teatro fórum. E quais são os princípios? São princípios que, como esses daqui, desequilíbrio que conduz à ação, algum desequilíbrio no grupo, algo que um cenário que precisa ser reproduzido na frente das pessoas. Então, esse cenário é reproduzido, um conflito, normalmente. Convida os espectadores a sugerir e representar a solução de um problema. Então, muitas vezes começa com duas pessoas e um espectador que está em torno dessa cena, ele levanta o braço e diz, eu quero continuar a cena, e aí ele participa. E a situação original que remete a conflitos sociais entre classes oprimidas e poderosas, acontece normalmente conflitos nesse sentido, né? Vislumbrando essa origem vinda de Augusto Boal, inspirada em Paulo Freire. E muitas vezes a situação de conflito que acontece existe uma reflexão coletiva sobre a situação, existe a participação do espectador, e o espectador muda o rumo daquele conflito, muitas vezes, né? Porque a inteligência coletiva, ela tende à resolução de conflito. E, às vezes, é uma tendência que não se percebe com uma visão individual. Muitas vezes, isso traz uma compreensão do todo de uma forma generalizada em pouco tempo. Então, isso é muito, assim, rico. O desenho coletivo, a gente já conhece mais, por estar no campo da arquitetura e urbanismo. Ele pode ser usado de diversas formas, pode ser trabalhado em momentos de exposição do desenho, quando se tem um tema, ou para sonhos, ou para soluções, ou para cenários futuros, né? Normalmente, ou naquela fase de projetação, de cocriação, também é interessante. Aqui já tem professor e residentes na sala de aula, mas isso pode acontecer também na comunidade. Você pode me ajudar aqui, a gente pode criar grupos, salas e posso fazer as salas. É o Café Mundial que nós vamos ensaiar aqui, é isso? Mais ou menos, só não tenho como oferecer o café. Tá bem, aqui tem café. Ai, que ótimo. Vocês pegam um cafezinho, se organizam num círculozinho, num canto da mesa, porque eu vi que a mesa aí é imensa, né?
Então, só confirmando, é para que eles pensem um roteiro, então, Eles Eliana, estão as perguntas ali que estão na tela. Ótimo. Cada grupo fica com uma pergunta. E eu pedi para eles selecionarem uma pessoa para reportar a hora que a gente retornasse. Por 1 minuto, fazer a síntese do grupo. Para cada grupo, e eu sugiro só que a síntese dos que estão online possam aproveitar uma ferramenta do Zoom, que é essa aqui, Annotate. Não sei se todos estão vendo, é um lápis. Quando você clica, você pode fazer um registro desenhado ou em texto. Podem usar esse cantinho aqui, assim, ó. Aqui, registros. Conseguem ver escrevendo? Sim. Pronto. Então, fica essa dica para quem quiser aproveitar essa ferramenta, tá? Então, vamos... Quem é o primeiro? Eu posso ser a primeira. Se quiserem mais a minha pergunta, enfim, é a última. Tudo bem? Tudo. Perfeito. Só tem que lembrar que a gente tem que voltar, passar por tudo. Tá certo. Eu fiquei num grupo com 4 pessoas, 4 eram arquitetos e tinha uma assistente social. A pergunta que a gente ficou de responder foi como imagino a participação da comunidade no levantamento de necessidades. Então, a partir da aula que a gente teve hoje, né, a gente identificou que uma das melhores formas seria utilizar essas metodologias participativas para estabelecer esses contatos e diálogos. E a partir do uso dessa metodologia, uma das integrantes, a Fabiana, sugeriu utilização dos mapas, né? E aí, utilizar o próprio mapa também para mediação de conflito, né? Então, enquanto você utiliza o mapa para identificar a região, mapear características, a gente também, nesse sentido, foi, enfim, o exemplo que ela deu foi de que, tipo assim, tinha uma comunidade específica e eles queriam mapear as áreas de risco. E aí, a partir de um diálogo coletivo, com o uso dos mapas, a comunidade foi coletivamente mapeando, identificando as características da comunidade, das habitações, e a partir, né, do uso da metodologia, coletivamente foram identificadas essas áreas de risco, e foi estabelecendo-se uma série de contatos e essa mediação de conflitos, né, entre você não identificar diretamente que a casa de alguém está com sei lá, sofre uma área de risco, mas que todo mundo e a própria pessoa, a partir desse diálogo coletivo, possa identificar e, a partir daí, buscar soluções e mediações. E foi basicamente sobre isso que a gente conversou. A gente falou também sobre características da comunidade, sobre as pessoas que moravam próximos ali, enfim, sobre como a gente também estabeleceria esse primeiro contato. Mas acho que com os outros grupos vão responder melhor todas essas questões. Perfeito. Essa questão do risco, inclusive, da informação ser aberta, né? Então, é muito importante. Às vezes a gente trabalha com cartografia social, que aí tem esse viés mais político, também mapeamentos, outros, mas que a gente precisa ter essa atenção e cuidado do que expor, né? E para quem, né? Muito importante essa sua dica. Vamos passar para o próximo. Oi. Pessoal, a nossa pergunta era número 1, sobre as características da comunidade. Então, se quiserem, eu posso fazer essa pontuação. Por favor, Roberta. Ok. Então, meu grupo observou, né, dentre as características principais, daquilo que nos foi passado até agora, mesmo antes da visita de campo, que a área é limítrofe entre o município de São Paulo e São Caetano do Sul. Em volta há muitos galpões, né, no entorno de áreas desativadas, tem o terreno que foi feita uma reintegração de posse ao lado,
né? É próximo a estações de trem, metrô, com a linha ferroviária ao fundo também, e à frente, né, mais da parte da frente, a Avenida dos Estados. Então, a comunidade também ela é rodeada por transporte público, né, o que facilitou também ali a ocupação do local. É uma comunidade relativamente jovem, nova, né, e pequena, com em torno de 200 famílias, onde observamos que a população também, aparentemente, é uma população jovem, porque observamos crianças dentro da comunidade, utilizando os espaços. Em relação aos espaços, nós observamos que a comunidade tem uma necessidade e, ao mesmo tempo, preocupação em utilização otimizada dos espaços. Então, o mesmo espaço que é acesso, o mesmo espaço que é escadaria, se transforma em espaço de convivência. Assim como eles utilizam também a área de lazer, né, deles para conservação de área verde. Então, existe ali uma preocupação em 2 maciços ainda vegetais que ficaram no local, onde eles fizeram áreas de lazer para conter até o avanço, né, da comunidade nessas 2 áreas, e elas são utilizadas também para lazer. Também há uma presença que consideramos aí interessante da instituição religiosa no local, né, o que torna também a comunidade, o que entendemos, mais unida. A gente percebe aí uma liderança, né, das pessoas, né, uma união das pessoas em relação ao espaço ali de convivência delas. Também observamos em relação às tipologias do espaço, que há uma grande diferença, né, entre tipologias, tanto em relação à questão de número de pavimentos vertical, quanto a questão do tipo de material utilizado, tá? Então, não existe essa diferença, e ela também, ela se transborda, né, para fora, né, das casas, nas instalações elétricas, que foi algo que chamou muita atenção de todos, né? A gente viu fotos assim com instalações elétricas com potencial risco no local. As árvores são muito próximas das residências, né, pela tentativa de manter a arborização no local, mas aí a instalação elétrica, que logicamente não segue um padrão, né, de normas técnicas, ela acaba ficando aí muito próxima das residências e da vegetação e tornando-se potencialmente em risco. Deixa eu olhar, acho que era tudo isso, acho que eu não esqueci nada. E é observado que existe já um início de uso misto das moradias, tá? Mas é pequeno, me parece pequeno, mas já existe aí um início. É isso, pessoal. Maravilha. Acabaram que responderam à risca a pergunta, né? Já caracterizando. Estamos aqui para isso. Também poderia aproveitar o momento para ver, talvez a pergunta não ajudou, no sentido de quais dessas técnicas que a gente vislumbrou aqui hoje, ou outras que vocês conheçam, podem ser incorporadas para fazer esta caracterização, né? Então, se vocês quiserem depois que todo mundo falar, ou então escrever aqui nesses registros, porque vocês já receberam um diagnóstico, né, de uma ONG, parece, e vocês também estão tendo o diagnóstico feito por vocês a partir de mapas, conversas, e vão ter lá o primeiro momento no local. E quais dessas técnicas poderiam contribuir para a caracterização? Aí você só... Tá. Se é que precisa também. Pode ser que você já tenha esse panorama suficiente para os próximos momentos também. Posso até fazer uma contribuição já? Eu acho que talvez nesses processos aqui, pelo que eu pude até observar da sua explanação, acho que é interessante sempre, né, nesses contatos com a população, nós fazermos a população também identificar as suas próprias características, porque muitas vezes
eles não estão familiarizados com a própria situação, né? Eles não entendem, né, aquilo que a gente, lógico, né, que somos profissionais, a gente olha e entende. Então, o fato de estou tentando preservar uma área, mas ele não consegue entender, talvez, o risco potencial daquela instalação elétrica muito próximo dessas árvores. Então, usar, de repente, algumas dessas técnicas e alguns desses diálogos que foram colocados aqui, que você colocou aqui para nós, para o grupo, para levar a comunidade, acho que muito mais que nós, mas a comunidade a entender as suas próprias características para que a gente possa progredir com as outras questões. Isso. É um aprendizado mútuo. Uma coisa que a gente faz muito é visita guiada. Guiada por quem? Por eles. Por eles, sim, perfeito. Né? E dá, às vezes, até o recurso, né? Um celular, uma máquina fotográfica, eles vão registrar no caminho aquilo que eles se importam, né? O que implica para eles. Isso faz diferença, que é um outro olhar, né? Em relação ao nosso. Perfeito. Então, vamos continuar. Quem quer falar? O próximo? O nosso grupo discutiu a pergunta 4, que é a participação da comunidade no levantamento de necessidades. Como vai ser o nosso primeiro contato, a gente imaginou em dividir por 3 etapas, para a gente mais ouvir do que falar, impor e não acuar eles. Então, a nossa ideia seria que primeiro a gente faria uma roda de conversa e que eles contassem a história deles, como eles se integraram na comunidade, qual que é o laço afetivo deles, com quem eles têm contato, vizinho, comércio, etc. e tal. Um segundo momento, a gente pegaria o mapa do local para eles fazer um mapa de afetivo e de rotas que eles fazem, necessidade de ou os caminhos que eles mais percorrem, o que eles menos percorrem. Para primeiro momento, a gente entender por que esse lado eles não utilizam tanto, por que eles utilizam mais esse lado, qual o potencial desse lado que não tem desse lado, e tanto na escala da comunidade, como a escala ao redor também, né? Tipo, tanto a intervenção da comunidade como ao redor. E a gente fazer esse mapa afetivo, esse mapa do local, da região, e eles irem pontuando. E, por último, a gente encerraria com uma roda de conversa ou uma outra proposta de uma questão mais utópica, de o que eles imaginam de mudança para a comunidade, o que eles têm em mente de intervenção, que seriam legal, tipo uma praça, ou um comércio, ou alguma outra coisa, o que eles desejariam de uma utopia para o local. Daí a gente dividiu essas três etapas para a gente ir criando o laço com eles até conseguir levantar as demandas que a gente precisa. Muito bom. Isso. Aí vocês ficam com o roteiro aberto. Caso dê, ótimo. Caso dê até a metade, ótimo também. Tá bom. Vamos continuando. Aí pode ser em outro momento, sabe? A continuação. Sim, tudo bem. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? A gente ficou com a pergunta número 2, né? Quais passos precisam ser dados para acontecer o primeiro encontro na comunidade? E aí, nas nossas discussões, a primeira questão é ter contato com alguém desta comunidade, né? Uma pessoa que seja moradora ou que já esteja atuando de alguma forma nessa comunidade, para que a gente não chegue meio perdido num lugar ou se imponha num lugar onde às vezes a gente nem é necessário, onde às vezes nem estão abertos, na verdade, para que a gente atue. Então, acho que o primeiro passo é ter o contato com esse elo, né, de ligação à comunidade, ao lugar onde a gente vai chegar, ter o estreitamento desses laços, né? Então, acho que é muito diálogo, assim, de entender qual é a caracterização do local, quais são as situações que acontecem naquele local, e entender se existe uma compatibilidade de ideias também no sentido de atuação, para que haja uma cooperação no trabalho, né? E não chegar de uma forma como profissionais que estão indo ali
atuar independente de quem já vive ali ou de quem já está ali. Então, entender o trabalho técnico de uma forma de trabalho conjunto com as pessoas que estão naquele lugar, que conhecem mais aquele lugar e as dificuldades e as potencialidades do que pessoas que estão vindo de fora. Então, acho que o primeiro passo é ter um respeito, assim, ao estar nesse lugar, executar muito essa escuta ativa de conseguir perceber quais são os reais conflitos e desafios do lugar e não já ir preparando cartilhas de como atuar ali sem saber realmente quais são os desafios que vão acontecer. Então, acho que é estar bem de cabeça aberta para compreender que cada lugar tem sua particularidade, cada lugar tem sua individualidade, e que vão existir, eu acho, diversas situações em que a gente pode atuar de diversas maneiras. Então, também está aberto para novas possibilidades, novas trocas, e ouvindo sempre as pessoas que já estão ali. É isso. Muito bom. Me fez lembrar uma coisa que eu acabei não comentando, que foi a questão de onde parte a iniciativa. Se essa iniciativa parte dos moradores e vão atrás da escola da cidade ou do curso de pós e levantam a mão assim, eu quero me candidato a ser uma comunidade, que vocês vêm trabalhar com a gente. Seria uma forma, né? Outra, a escola da cidade tem algum tipo de contato com essas lideranças desse lugar, e aí, a partir desse laço construído, se prevê uma atividade mais prolongada dentro de uma edição de um curso, e cada situação é uma situação. Então, o formato de como iniciou o contato faz diferença na sequência dos acontecimentos. Então, é só estar assim, atento a essa questão, que é tão importante, né? Quanto, assim, dentro do processo de definição da aproximação, de como ela vai ser feita. A iniciativa. De onde parte a iniciativa, né? Porque você pode estar numa situação que você é uma profissional contratada pela prefeitura e que a prefeitura desenvolveu um levantamento, identificou uma comunidade que precisa ser trabalhada. Já chega, outra iniciativa, outro formato, né? De cima para baixo, né? Então, cada situação é ímpar, precisa ser analisada e pensada coletivamente. Obrigada, Juliana. Quem é o próximo? Vai ser o nosso grupo aqui, que a gente pegou a pergunta 1, que é justamente fazer essa análise demográfica e também do território enquanto espaço ocupado. E a partir disso a gente estava tentando entender a origem, enfim, na verdade começar antes, fazer a metodologia de biomapa, entendendo como espacializar as dinâmicas e as carências, principalmente entendendo da forma que eles se reconhecem no território, para apontar as principais defasagens, enfim, do processo, onde a gente pode juntar... Não estou ouvindo? Ah, tá. Vou voltar do início. Usar o biomapa principalmente para espacializar a partir deles os desejos e expectativas. Então, além disso, partir de um princípio de entender essa origem da população, como eles estão organizados, o nível de organização, se existe algum apoio institucional ou da prefeitura em relação a essas pessoas, a constituição demográfica, entendendo qual é a idade, enfim, o nível de escolaridade, quais são os principais tipos de trabalho para entender o nível de conexão, e principalmente de estadia nesse território, para criar um mapa de, enfim... A tabela de infraestrutura. Criar uma tabela de infraestrutura pensando no mapa de deslocamento dessas pessoas e qual é a função que esse lugar ocupa na vida delas, além, obviamente, da moradia.
a gente pensou em criar uma tabela identificando ali as características de infraestrutura existente e carência, né, em relação a água, drenagem, saneamento e também a técnica construtiva que eles têm usado atualmente para entender as características principais atuais ali da comunidade. A gente também quer ver o tipo de equipamentos coletivos que eles têm e como eles se integram na parte coletiva, como bares, igrejas, praças, e como eles têm essa questão social, né, até para entender um pouco a cultura que eles trouxeram para cá, considerando que não são pessoas de origem brasileira, e entender a situação legal deles como imigrantes aqui hoje. Muito importante. Só fiquei sem saber quem estava falando. É o pessoal que está na sala? Sim, estão no fundo da sala aqui. Eles Legal. estão lá no fundão, Eli. O microfone foi até lá? Joia. Tá certo. Então, interessante essa visão, porque vocês focaram tanto na questão física, mas também na questão dos atores envolvidos, né? A gente trabalha, eu não trouxe aqui, uma pena, mas vocês podem ver em alguns artigos que estão lá no site. A gente trabalha com mapeamento de atores, os que são mais ativos, os que estão num círculo um pouquinho mais externo, dando apoio, os que são fortalecedores, os que ao contrário de fortalecer, são desafiantes, né? E a gente compreender dentro desse mapeamento onde a gente se encontra enquanto assessor técnico e quais são as relações de cooperação e de conflito que podem estar acontecendo antes da gente, durante, e pode ser monitorado, né, posteriormente também. Então, é mais uma técnica que vocês devem conhecer por outras situações da vida, mas que a gente utiliza também aqui, nesse campo da assessoria técnica. Foi bom que eu me lembrei que vocês falaram dos atores. Não sei se seria no primeiro momento, né? Mas aqui a ordem das perguntas não significa que a primeira é antes da segunda e vice-versa, elas estão soltas. Exatamente para embaralhar. Vamos ver quem é a próxima. O nosso grupo pegou a questão 4, como imagino a participação da comunidade no levantamento de necessidades. A gente pensou que no primeiro momento a gente não deveria chegar lá já com as ideias prontas e tudo assim listado do que a gente vai fazer, formulado. Então, no primeiro momento a gente se dividiria em grupos pequenos. Como que a gente tinha colocado? Até mais acolhedora, né? Porque a gente não sabe como que é o território, como que são as relações, como que aquelas pessoas lidam com o território, se elas têm essa sensação de pertencimento ou não. Então, esse momento seria esse momento de você conhecer também individualmente quais são as relações ali entre elas. Tanto que nesse primeiro momento, os princípios, técnicas e instrumentos, a gente falou bastante desse café, porque seria uma forma de trocar em pequenos grupos como que são as relações entre essas pessoas, quais são ou os conflitos e afins. E também, qual que era aquele da escutativa? Quando a gente já passasse por essa parte do café, a gente sentar numa roda, já que a gente já conhece as relações ali da comunidade, fazer essa parte dessa escutativa para entender os desafios e depois ir para esse biomapa. Porque acho que é até interessante você dar aquele exemplo que você... O biomapa, eu tive a oportunidade de participar de um curso que o pessoal foi numa comunidade e eles foram fazer um levantamento para realizar uma intervenção urbana. E eles foram para uma escola acho que de ensino fundamental, e lá estavam os alunos, crianças e alguns dos pais e
e pessoas que viviam naquela comunidade. E eles utilizaram um mapa, eles não deram esse nome técnico de biomapa, mas eles dividiram a sala em vários grupos e deram um mapa para cada pessoa, para cada grupo, e a partir dali eles puderam levantar os problemas, oportunidades, o que a visão de cada um em relação àquele local, enfim, mas a gente chegou à conclusão que o biomapa, assim, na fase final, seria muito produtivo para levantar as oportunidades e problemas daquele local. Muito bom. O biomapa, na verdade, ele tem esse nome assim, meio que registrado, Green Map. Quando a gente vai pesquisar a fundo, a diferença é que a gente sempre já fez isso. A diferença é que existe meio que uma metodologia que se replica e que você pode ler biomapas de lugares completamente diferentes, com a mesma facilidade e podendo compará-los por conta de existir uma metodologia única por trás. Então, seria a única diferença. E a possibilidade de usar ícones e temas que talvez a gente não tivesse pensado, por conta de ser uma comunidade que coletivamente amplia cada vez mais o uso da metodologia. Então, se você acessa o site, por exemplo, você vai ver que, poxa, eu nunca imaginei mapear, sei lá, a cultura musical desse grupo. E aí você vê que tem um mapa de cultura musical lá, sei lá, 15 ícones diferentes de música. Então, aí você começa... Eu estou chutando aqui, gente, não aconteceu isso comigo, não. Mas, assim, pode acontecer de você, por acessar uma comunidade internacional que usa a mesma metodologia, de você se inspirar e fazer cruzamento de dados e leituras comuns, né? Não que você vai se engessar. Se for para se engessar, esquece o Green Map. Cria o seu mapa, tá? Mas se for para inspirar, tudo bem. E o bom é que você pode adequar por faixa etária. Você pode trabalhar numa escola com crianças e os ícones podem ser mais lúdicos. Você pode trabalhar numa comunidade com 2 línguas diferentes, pessoas que não falam português, e o ícone resolve. Então, tem diversas motivações de você usar mais a fundo a metodologia, ou não. Né? Então, só lembrando, Liana, só lembrando que essa comunidade tem um número de pessoas analfabetas muito alto. Então, os ícones são bem-vindos para tecer esse diálogo. Eles são só um lembrete assim, das características. O ícone ajuda com certeza nisso. Bom, vale a pena pensar. Quem é o próximo? Não está aparecendo aqui. Faltam 3? Faltam 2 aqui. Faltam 2? Bom, o nosso grupo, a gente respondeu a terceira pergunta, né, que seria como a gente imagina o primeiro encontro com a comunidade. E a gente, conversando aqui, a gente chegou a esse princípio de que seria um encontro que a gente iria primeiro criar esse ambiente acolhedor, né, para entender como que a comunidade e os conceitos que eles empregam no território. Então, seria a partir dessa metodologia criativa, a gente iria propor a execução de um mapa mental para entender como que esses moradores enxergam o ambiente. Poderia ser, talvez, eles traçarem um mapa da casa deles até a estação de metrô, ou da casa deles até um ponto referência que eles utilizam o caminho diariamente, né? E a partir desse mapa a gente ia conseguir identificar, talvez, pontos nodais, pontos de interesse, barreiras urbanas, e a gente iria conseguir enxergar ambientes e localizações dentro do território que talvez os moradores não vão muito, não andam por essa área, né?
Então, seria um jeito de entender o território a partir do olhar dos habitantes, dos moradores. A única diferença é que, nesse primeiro momento, a gente não chegaria com um mapa pronto. Aqui? A única diferença é que nós não chegaríamos com um mapa pronto. A gente ia dar a possibilidade do desenho livre mesmo, sabe? E dentro desses percursos que eles passam, digamos, diariamente, semanalmente, qual é o caminho que você vai para, como o meu amigo falou, para a estação, qual é o caminho, onde você geralmente fica nos finais de semana, quais são os espaços que você frequenta, os espaços que você evita. Então, a gente entendendo a rotina da comunidade, a gente entende esses espaços e da demografia mesmo de cada espaço, a partir da rotina. E eu acho, e é isso, sabe? Porque primeiro encontro é diferente das técnicas e instrumentos que seriam ser utilizados. A gente teria que criar primeiro essa intimidade, essa conexão, para depois vir com uma possível técnica, e é isso. Isso mesmo. Lá naquela espiral, não sei se vocês lembram, primeiro encontro a gente não usa muitas técnicas, é mais a questão de roda de diálogo, círculo, criar acordos, desenvolver essa conexão aos poucos, não assustar com mapas, talvez realmente seja uma boa proposta para não criar nem expectativas, nem dificuldades. E abrir espaço para dialogar, inclusive, sobre os próximos encontros, né? Como eles poderiam acontecer. Então, foi ótimo. E eu lembrei de Kevin Lynch, né? Vocês falando de pontos nodais, limites, marcos. Então, aí vocês usam umas palavras mais simples para eles compreenderem, e aí o mapa mental sai. Até crianças conseguem fazer, né? Falta só mais um? Sim. A pergunta do nosso grupo foi a 2. E a gente partiu do princípio que a gente chegaria com uma proposta, chegaria na comunidade, né? Como você falou, qual é o agente que vai começar, se é a comunidade que está procurando ou se é a escola que está tendo essa iniciativa. Então, a primeira coisa que a gente faria era uma leitura do território e das pessoas, entender o território, quem são essas pessoas, com o que elas trabalham, a forma que elas vivem, o que elas cultivam naquele espaço, o que elas... Enfim, como elas se apropriam do espaço, realmente ter uma leitura desse território e logo em seguida ver se já existe alguma iniciativa, né? Porque às vezes a gente chega num território e, enfim, já tem gente estudando aquela área e aí fica aquele monte de gente chegando no território e a gente é de um grupo e tem uma proposta de estudar o território para melhorar a parte urbana, enfim, a parte da habitação. E é interessante também saber se esses agentes, né? Se existem outros grupos que já entraram em contato com essas pessoas ou até as próprias lideranças, quem são essas pessoas, quem são esses agentes, né? Começar tendo uma leitura do território, depois uma leitura de quem são esses agentes. E a próxima etapa, que você teve esse contato dessa leitura e de entendimento dos agentes, e esse contato com a comunidade, seria mapear os espaços de encontro. Quais são os espaços dentro dessa comunidade que você pode proporcionar esse encontro, essa junção das pessoas, né? Nós como os profissionais, ou as pessoas que vão estudar a área, ou as pessoas que vão ouvir e digerir aquilo e transformar aquilo em alguma coisa que seja benéfica para aquelas pessoas, seja o resultado do que aquelas pessoas realmente querem para aquele espaço. Mapear esse encontro e mapear as atividades, né?
que você pode fazer com essas pessoas, enfim, quem são essas pessoas e que tipo de atividade eu posso desenvolver com essas pessoas e qual o espaço que elas iriam gostar de fazer esse tipo de encontro, para que seja uma coisa confortável, agradável e que você respeite, né? Entrar com respeito nesse território. E a segunda pergunta, né, que são duas perguntas, como lidar criativamente com os desafios que podem aparecer, com o diálogo, justamente com o diálogo, dialogando com essas pessoas e entendendo qual a forma de lidar com essas pessoas, né? Quem é esse grupo e como eu consigo, com o diálogo, conseguir desenvolver estratégias para organizar tudo isso. Muito bom. Tá tendo o Olodum tá aí também? É um maracatu. É um som um pouco toda diferente, quarta. mas... É toda tá. quarta. Entendi. Se fosse aqui no Pelourinho, era terça-feira. Então, parabéns. Gostei muito das reflexões. Vocês estão me ouvindo? Acho que vocês desligaram, né? Sim. Sim. Não, eu te ouço. Tá. Sim. Não, mas dá para estar bem longe. Então, é isso, gente. Quero agradecer. Foi muito bom ouvir de vocês, porque a percepção que vocês têm desse local e do que vocês já vêm conversando com os professores já está sendo expandido aqui hoje, né? Por essas reflexões da aula. E é só o começo. Isso é, na verdade, esse guarda-chuva. Vocês podem ampliar ele ao longo do tempo, podem mesclar técnicas, co-criar com a própria comunidade, ter essa abertura interna, guarda-sol, melhor, essa abertura interna de experimentar com confiança. Essa é a diferença que eu senti em mim, na minha experiência, do início dessas práticas para o momento atual. Que quando você confia na inteligência coletiva e na sabedoria que cada um tem, você não precisa temer a experimentação e se colocar na humildade, como a professora falou, e se colocar na sua vulnerabilidade, entendendo a vulnerabilidade do outro, mas se colocar com o mesmo patamar, né? O conhecimento que ele tem é tão importante quanto o que você tem, permite que o campo de inteligência coletiva atue e gere, não vou dizer soluções, mas gere criações possíveis de sair de um patamar para um novo patamar, pelo menos melhor do que o que estava anteriormente. E esse melhor não é na sua visão, é na visão de quem realmente vai mora lá, né? E vai usufruir daquele processo no seu cotidiano, né? Então, lembrar que nós estamos por um tempo, mas eles estão de forma cotidiana naquela vivência, né? Não são mil flores, mas também não são apenas espinhos. Só tenho a agradecer. Contem comigo para o que for necessário. O link da aula eu já disponibilizei para a Lara. Alguns links também. E logo, que foram citados durante a aula. E amanhã a gente tem um lançamento de uma revista aqui da residência em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia da UFBA, que é a primeira revista de extensão da nossa faculdade.
ela é específica da quarta edição, da qual eu coordenei. A gente está trazendo os resumos expandidos dos trabalhos dos alunos. Ela tem a versão impressa, que amanhã a gente vai apresentar no Congresso da UFBA, mas também tem a versão online. Então, logo que a gente lançar amanhã, a gente divulga também o link da versão online. Vocês vão ver em 64 páginas, a gente tentou reduzir ao máximo, um pouco dessa experiência que foi desafiante, especificamente da quarta edição, por ter sido online, com trabalho de campo restrito, né? Aqueles nossos 80% de campo foram provavelmente uns 20% de campo, mas que viabilizou por conta de algumas metodologias ativas online e trabalhos que aconteceram, criados pelos próprios residentes, de atendimento, de criação de pias comunitárias, de higiene e participação de editais para comunicação comunitária, entrega de alimentos. As necessidades daquele momento da pandemia foram incorporadas no processo pedagógico do curso, e a próxima revista, da próxima edição, já não vai ter essas especificidades. Então, é uma semente que a gente está plantando a partir da quarta edição, para que as próximas também tenham essa revista como periódico. Então, a gente vai poder compartilhar o link também dela, tá bom? Maravilha. Eliana, muito obrigada pela sua partilha. E a gente segue conversando, né? Vamos falar assim, a gente está aqui no momento da aula, mas sei que a Eliana, volta e meia, está atenta aí ao nosso percurso também. Maria Tereza, Li, gostariam de fazer uma palavra final? Esse lançamento vai ser online, quem quiser pode acompanhar? A gente não está programado para fazer online, não temos, tá bom. Assim... Então depois mas, você assim, manda o link, você manda o link depois para a gente poder apreciar. Acessar, tá certo. Vai ser às 3h30, Congresso UFBA disponibiliza o data show e ponto. Tá ótimo. Não tem muitos recursos, assim. Não é numa sala de teleconferência, né, que a gente tenha como fazer isso de uma forma, assim, adequada, né? Infelizmente. Muito bom, assim, a gente teve um pouco de dificuldade em alguns momentos, aqui a questão da internet aqui deu uma atrapalhada, mas eu acho que no final das contas a gente conseguiu, né, percorrer aí o raciocínio que você trouxe, né, esse cardápio aí de metodologias. Assim, nós vamos ter essa primeira ida no território agora sábado. Trabalhamos um pouco ontem, né, enfim, tentando definir mesmo, né, como é que quais são as ferramentas também um pouco, né, quais são os procedimentos, né, que tipo de logística, enfim, que são coisas que têm a ver com todo esse processo também, né, quer dizer, esses grupos quando operam, eles trabalham com todas essas faixas, né. Então foi muito legal, achei que foi uma contribuição bacana. Eu estou muito curioso para ver o livro, que ainda que sejam resumos, né, expandidos, mas breves, né, devem dar um gostinho, né, dessas experiências, e que eu tenho certeza que vão contribuir muito para, né, já contribuíram, né, mas vão seguir contribuindo para essa multiplicidade de possibilidades aí de residências, de assistências técnicas. Então, agradeço imensamente, querida. Muito legal. Obrigada, Li. Maria Tereza levantou a mão, acho que ela fecha aí, Maria Tereza. Eu queria agradecer a Lara, foi uma escolha muito acertada, muito delicada, a Eliana, né? A gente vai todo mundo nesse grupo sábado agora, alguns com alguma experiência, outros não, mas como a gente conversou aí no paralelo, mas todo mundo ouvindo, a gente sempre tem que pisar numa comunidade como se nunca tivesse pisado antes, com toda humildade, com toda escuta e olhar aberto, olhar, técnica, coração, enfim, tudo que a gente tem de melhor para poder doar num trabalho que a gente está se colocando aí à disposição. Então,
agradecer o Zico também que está aqui, em especial a Lária e a Eliana com essa energia boa da Bahia. Obrigada, querida. Obrigada. Seria bom uma foto, né, Lara? Seria ótimo, né? Será que a gente pode abrir as câmeras aí, ver o rostinho de final de dia, mas com aquele sorriso sempre fica sensacional. Bora lá, todo mundo abrindo? Eu vou tentar fazer aqui, tá bom? Todo mundo pronto? Pronta? Aí, últimas câmeras abrindo. Jéssica, será que você consegue? Pamela? Vamos lá, são 2 telas aqui. Todo mundo pronto? Pronta e lá vai. Tenta aí. Mais um pouquinho, que tem que salvar. Mais um pouquinho, segura o sorriso. E lá vai a segunda parte. Pronto, foi. Muito bom. Feito. Muito prazer em conhecê-los. Bom, quem quiser abrir e se despedir, acho que está valendo, né, Li e Maria Tereza? Oi? Não entendi, Lara. Quem quiser abrir o mic e se despedir, está valendo, né? Tá valendo, sim. Tchau, gente, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Até mais.